Boa noite, podcasters de todo o Brasil, Eduardo Mundo, aqui é seu amigo, aqui é seu irmão Alexandre Passos. Estamos juntos para mais um vídeo. E eu quero começar a explicar, porque tem pessoas que não estão entendendo por que eu estou utilizando essa expressão caçador de esquerda gospel. Gente, quem puder ir lá no meu perfil, vai ver que lá no meu perfil, eu estou aqui no meu perfil, a foto minha do meu perfil tem a imagem do Indiana Jones, né? Do Indiana Jones, o personagem de Harrison Ford. Né? Quem era Indiana Jones? Né? Indiana Jones eram os caçadores da Arca Perdida. Lembra desse filme? Se não me engano, de 81, com Harrison Ford. Então, a imagem que eu tenho e que eu utilizo para esse pseudônimo que eu utilizo, caçador de esquerda gospel, é o Indiana Jones. Quem é o Indiana Jones? Indiana Jones é caçador de animais? Não. Existem pessoas que estão confundindo a expressão caçador de esquerda gospel daquele que está chamando a esquerda gospel de animais. Eu não chamei nunca. Eu até desafio qualquer pessoa a ver um dos meus vídeos que eu fiz aqui no meu canal, na minha página, no Facebook, um vídeo sequer que eu chamo esquerdista de animal, ou que eu adjetivo esquerdista. Eu acho que ele está equivocado, eu acho que ele está errado em apoiar e votar na esquerda. Eu acho que ele está errado, é a minha opinião. Direito meu, artigo 5º da Constituição. Eu tenho direito de expressar a minha opinião. Também não tenho o direito de chamar ninguém de animal. Então, quando eu falo caçador de esquerda gospel, eu não estou caçando igual animal. A palavra caçar, ela não é só a conotação de caçar um animal. Caçar é procurar. Caçar é você estar disposto a encontrar alguém ou alguma coisa. Então, quando a gente fala caçador da esquerda gospel, significa que eu estou procurando pessoas que têm o discurso da esquerda e que são cristãos. Então, qual é o meu objetivo com esse canal, com esse discurso, com esses vídeos? É mostrar que é incoerente um crente ser de esquerda. Eu agora estou usando uma frase que eu gostei muito, que eu vi de um influenciador, que ele diz assim: vote em quem você quiser, só não vote em Lula. Vote em quem você quiser. E se você ver e fizer um tour pelos vídeos que eu gravo, você não vai encontrar eu defendendo o Bolsonaro, eu defendendo o bolsonarismo. Eventualmente eu até falo de Bolsonaro, eventualmente. Mas o nosso objetivo é apresentar para os cristãos a direita e apresentar para os cristãos o conservadorismo. Quando se fala em direita, não necessariamente fala de Bolsonaro. A direita, ela tem pautas. E as pautas da direita são, por exemplo, liberalismo econômico. As pautas da direita são a família nuclear, pai, mãe e sua prole. A pauta da direita é a meritocracia, não é? A meritocracia. Eu ganhei uma bolsa de estudos, graças ao Lula. Ganhou? Mas foi o Lula que estudou para você? Será que não era obrigação do Lula, se é que ele se propõe a estar no governo, beneficiar aqueles que não podem? Então não é mais que obrigação do governo beneficiar o pobre, beneficiar aquele que não pode. Então não foi uma grande vantagem se você ganhou. Eu pude estudar. Mas quem estudou? Foi você ou foi o Lula? Então aí é a meritocracia. Outra coisa é também o direito de você ter os seus bens, não é? Que é também um pensamento da direita, um pensamento conservador. O conservador, ele busca sempre ter a sua propriedade privada, que inclusive a Bíblia fala de propriedade privada. Não é? A Bíblia diz ali, no livro de Atos, que eles doavam os seus bens. Se eram seus bens. Paulo fala, ainda que eu desse a minha fortuna, pode ser que Paulo tivesse alguma fortuna. Então, nós cremos, nós da direita, ou da direita real, né? Não estou falando nós bolsonaristas, mas aquele que tem o pensamento com base nos princípios da direita, ok? A gente crê em todos esses pensamentos, ok? Então, nosso objetivo não é número 2. Então, primeiro, nós
Não somos caçadores, não estamos chamando o esquerdista de animal. Nenhum momento eu chamei, você pode ver todos os meus vídeos, não tem nenhum deles eu chamando esquerdista de animal. Eu acho que ele está equivocado, mas ele não é animal. Então, caçador, e você dá uma olhadinha no meu perfil lá na foto, caçador da esquerda gospel com X, e você vai ver lá o Indiana Jones, você vai ver um crânio, você vai ver um boné do PT nesse crânio. O que essa simbologia transmite? Qual a mensagem que essa imagem transmite? Transmite que a esquerda vai se tornar tão inócua, a esquerda vai se tornar tão imprestável, tá? O pensamento de esquerda vai se tornar tão imprestável, que vai virar peça de museu, que vai ter que ser caçada por um arqueólogo, que vai encontrar aquele crânio com um boné na cabeça, significando que a esquerda, ou os pensamentos da esquerda, ou o alinhamento doutrinário esquerdista vai acabar, se Deus quiser, porque é incompatível crente ser de esquerda. Uma pessoa que não é crente, um católico, ou uma pessoa que não é crente, não é evangélico, não ser de direita ou ser de esquerda, a gente até entende, porque não tem conhecimento. Mas um crente que conhece a Bíblia, votar em Lula, votar em Dilma, apoiar Janja, apoiar PT, apoiar PSOL, não, meus irmãos, isso é incompatível. Vou repetir a frase que eu estou gostando muito dela. Você vote em quem quiser, só não vote em Lula. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Hoje eu quero trazer vários esclarecimentos, né, com base num post que eu fiz, num vídeo que eu fiz, no último vídeo que a gente conversou, né, sobre esquerda gospel. Né? Vamos ver aqui. Esse vídeo que eu publiquei, ele fala de várias coisas. E aqui eu fui indagado por uma pessoa, essa é a segunda coisa, é isso. Quando os meus vídeos não têm nome de nenhuma pessoa que esteja no Facebook. Todas as vezes que eu falo esquerdista gospel, eu não estou falando de uma pessoa específica. Eu não estou falando, o Alexandre está fazendo um vídeo para alguém. Não. O vídeo que eu faço é para mostrar o pensamento destes cristãos que afirmam ser de esquerda. Esse é o meu objetivo. Então, meu vídeo não tem nome de ninguém. Então, tem gente que se sente atingido, tem gente que se sente que não foi citado. Não há. Você pode ver todos. Nós temos aí, eu acho que uns 10 vídeos no nosso canal. A gente não tem nome de ninguém que não seja pessoa pública. Ninguém que não seja um artista, um jogador de futebol, um político, um governante. Sempre a gente cita nomes, sim, de políticos, de governantes, pessoas públicas. Agora, você que é de internet, e você que está assistindo, você que vai assistir, eu não vou falar seu nome. É como diz o ditado, né? Conte o milagre, mas não conte o santo. Então, muita gente está incomodada. Né? E essa semana disseram que eu publiquei uma fake news. Qual era a fake news? A fake news que afirmaram que eu publiquei é que a escola de samba, que foi rebaixada, né? Curioso, né? A escola de samba que homenageou o Lula foi rebaixada, e rebaixado na escola, para você que não entende de escola de samba, eu também não entendo, mas eu entendo no contexto geral, ela é rebaixada com um time de futebol, volta para a segunda divisão. Ela afirmava fazer uma homenagem ao presidente da República, o atual presidente, e, na verdade, fez uma crítica muito forte. E eu afirmei no meu vídeo que a escola de samba ganhou R$1 milhão do governo federal. E é verdade. Eu postei lá no nosso vídeo, um vídeo da Embratur. Quem é o presidente da Embratur? Eduardo Freixo. Eduardo Freixo é o presidente da Embratur. E a Embratur deu para cada escola de samba 1 milhão. Foram 12 milhões que foram liberados pelo governo federal para as escolas de samba. E a escola de samba de Niterói, que foi rebaixada, recebeu R$1 milhão. E o que eu contesto no meu vídeo é que esse dinheiro que foi dado, né, para a eleição, né, para a escola de samba, está sendo usado para fazer divulgação eleitoral. E a direita já está levantando esse questionamento. A direita levantou esse questionamento. A oposição levantou esse questionamento. Então não é fake news, é verdade. Eu postei aí, e nesse vídeo eu vou postar de novo, na descrição, ali nos comentários, eu vou postar a assinatura do presidente da Embratur, doando para todas as escolas de samba R$1 milhão para que eles pudessem fazer o seu desfile. Porém, surgiu uma notícia nova no portal Metrópolis, não é?
E eu anotei aqui, eu separei aqui a notícia, que é uma notícia muito interessante. Então, tá aqui. A primeira-dama, Janja, junto com as ministras Gleisi Hoffmann e Aniele Franco, cumpriram agendas com a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói. E essa escola de samba não recebeu apenas R$1 milhão. Ela recebeu 9,6 milhões e que participou de reuniões no Palácio do Planalto. Está aqui a notícia, tem uma foto aqui do presidente da Acadêmicos de Niterói, ok? E aqui o Instagram dele, eu acho que é o Instagram, eu acredito que seja o Instagram dele, que ele encontrou com Aniele Franco, Janja e Gleisi Hoffmann. A Escola Acadêmicos de Niterói recebeu 9,6 milhões em verba pública para realizar o seu desfile neste ano, que homenageou o presidente Lula. Pagamentos vieram da Prefeitura de Niterói, que é de esquerda, infelizmente veio do governo do Estado do Rio de Janeiro, que é de direita, veio do governo federal por meio da Embratur e da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é de esquerda, que é de centro-esquerda. O governo federal se envolveu diretamente no desfile, que já configura um envolvimento direto com a escola de samba. A primeira-dama, Janja da Silva, esteve 2 vezes na escola de samba, nos dias 7 de outubro de 2025 e 7 de fevereiro deste ano. Os deslocamentos de Janja são pagos com recursos públicos. Portanto, Janja foi com seu dinheiro, com o meu dinheiro, negociar com a escola de samba. Assim como os seguranças e assessores que as acompanham. Então, Lula usou o meu dinheiro, o seu dinheiro, dos seus impostos, para ir na escola de samba. Né? Na visita de fevereiro, Janja estava com a ministra de Lula, Aniele Franco, a ministra da Igualdade Racial, que destinou a agenda para acompanhar o último ensaio da escola. Então, em vídeos postados nas redes sociais, a ministra Janja, Janja Aniele aparece ao lado do presidente da escola, Wallace Palhares, fazendo L com os dedos. Ele utiliza a mesma rede social, a Aniele usa a mesma rede social para divulgar as ações do Ministério. Não pode esquecer que a Aniele Franco viajou ver jogo no Flamengo. Ok? Não se esqueça. A Aniele Franco foi essa mesma ministra que usou os bens públicos para algo particular. O presidente acadêmico de Niterói foi recebido pelo menos 2 vezes no Palácio do Planalto, nos dias 16 e 2 de outubro de 2025. As agendas oficiais, não é, mostram encontros de Wallace Palhares e a ministra Gleisi Hoffmann no 4º andar do Palácio, como secretária de Relações Institucionais. Cargo de Gleisi não tem qualquer relação com atividades culturais. O que o presidente da escola de samba foi fazer para se encontrar com Gleisi Hoffmann? Ela não é da cultura. A reunião do dia 16 ainda teve a presença de André Ceciliano, número 2 da ministra. Ele é responsável por tratar com deputados e senadores sobre liberações de emendas e indicações para cargos, que também participaram do encontro, namorado de Gleisi, Lindeberg Farias, e o vereador petista Anderson Pipico, de Niterói. Intitulado Alto do Murungu, surge a esperança, Lula operar no Brasil, o enredo conquistou pontos muito baixos, entre as menores notas das escolas de samba. E agora vamos ao pagamento que a escola de samba pagou. Isto é, a escola de samba recebeu dinheiro para fazer propaganda política antecipada. A autarquia federal, Embratur, depositou R$1 milhão para o desfile da Acadêmicos de Niterói. Então você que disse que eu fiz fake news, e aí? É mentira minha? O mesmo montante das outras 11 integrantes do Grupo Especial Embratur é comandada desde janeiro de 2023 pelo ex-deputado Marcelo Freixo, que construiu a sua carreira política em Niterói. No governo do Rio, vieram mais 2,5 milhões. O montante faz parte de um contrato maior, de 40 milhões entre o governo estadual e a Liga Independente da Escola de Samba. Então o Estado entrou com 2,5 milhões para Niterói. Pela parte da Liesa, o contrato é assinado por João Felipe Drummond, que é o diretor tesoureiro da entidade, que é, coincidentemente, neto do bicheiro Luizinho Drummond. Muito bem. Por fim, a empresa municipal de turismo Rio de Janeiro, Rio Tour, contribuiu com 2,15 milhões. A Prefeitura de Niterói contribuiu com 4 milhões. O prefeito Rodrigo Naves, que é do PDT, disse que esse mesmo valor foi destinado a outra representante niteroiense do Grupo Especial Viradouro, que parece que foi a campeã. Então, meus irmãos, tá aí. Eu não fiz nenhuma fake news. Estou ampliando a minha declaração aqui, que não apenas foram 1 milhão do governo federal, mas
Do governo de Niterói, 4 milhões. Da Rio Tour, 2 milhões e meio. E do governo do Estado, que lamentavelmente também colaborou com isso, 2 milhões e meio, para fazer propaganda eleitoral antecipada para o Lula. Este político que foi condenado nas 3 instâncias. Quantas instâncias? Vou perguntar ao chat GPT aqui. Quantas? Vamos perguntar ele aqui, ó. Quantas instâncias Lula foi condenado? Quantas instâncias? Condenado Luiz Inácio Lula da Silva. Sentenças, 9 anos, 6 meses na primeira instância, 12 anos e 1 mês na segunda instância, 8 anos e 10 meses na terceira instância. Foi preso, mais de 3 mil provas contra o presidente, que foi retirado da condenação, retirado da cadeia e foi colocado na presidência da República. Ok? Vamos lá, vamos continuar vendo aqui outras afirmações que fizeram sobre a minha pessoa. E eu desejo, né, responder essas afirmativas, né? Segundo a pessoa que me questionou, eu amaldiçoei o presidente. Não, em vídeo nenhum, em parte nenhum do vídeo, eu amaldiçoei o presidente da República. Eu gostaria de pedir, com todo carinho, que você prove que eu disse que eu amaldiçoei o presidente. Eu chamei o presidente de ladrão. Jesus chamou os escribas e fariseus de hipócritas. Jesus expulsou os vendilhões do templo a chicotadas. Paulo chamou Elimas de filho do diabo. João Batista chamou Herodes de adúltero. Nós fomos chamados para, quando necessário, nós enfrentarmos aqueles que estão no erro. O presidente Lula foi preso, condenado, são mais de 3 mil provas, e tem um detalhe, ele só está solto, só se tornou presidente da República, e ele foi descondenado. Mas descondenado não significa necessariamente que o crime não deixou de existir. O crime existiu. Tanto é que foram devolvidos aos cofres públicos bilhões. Aconteceu. A conta da corrupção, 25 bilhões. Isso foi em 2022. 25 bilhões retornaram aos cofres públicos. Ué, se não houve roubo, se Lula não roubou nada, por que 25 bilhões retornaram aos cofres públicos? Segundo a revista Veja aqui, do repórter, do jornalista Hugo Marques. Atualizado 4 de abril de 2022, às 16 horas e 56 minutos. Um levantamento do Ministério Público Federal do Paraná mostra que nos últimos 7 anos foram homologados acordos de leniência de delação premiada de repatriação que garante a devolução de 25 bilhões de reais desviados dos cofres públicos. Lula é ladrão. O maior volume de recursos foi recuperado pela equipe de procuradores da Operação Lava Jato, que investigou o esquema do Petrolão durante os governos do PT. 25 bilhões de reais. Você pode ver que esse vídeo aqui, eu não defendo o Bolsonaro, não é a minha intenção nesse vídeo. Ou defender qualquer político da direita. Meu objetivo aqui é mostrar que a esquerda é corrupta, a esquerda é mentirosa. E se você vota neles, você compactua com a mentira. 25 bilhões devolvidos. A Petrobras, até agora, é uma das maiores beneficiárias da devolução de recursos roubados. Não tem a palavra roubados, eu estou botando roubados aqui. A estatal já recebeu em seu caixa 6,28 bilhões de reais a partir de acordos da Lava Jato, firmados com empresas, empresários e diretores que participaram do... Ouça bem que eu vou falar em letra maiúscula. Que participaram do esquema de corrupção na estatal. Somente no ano passado, a Petrobras, isso é, em 2021, a Petrobras recuperou 1,2 bilhões de reais. Segundo o levantamento do Ministério Público Federal, foram fechados 43 acordos de leniência com empresas envolvidas no esquema de corrupção. Lula é corrupto. Estes acordos representam a recuperação de 24,5 bilhões de reais de valores não corrigidos. O acordo de leniência é uma espécie de delação premiada da empresa, que assume os crimes do quais ela é acusada e aceita devolver o dinheiro. Então, Odebrecht, não é?
A empresa dos irmãos Batista, Marcelo Odebrecht, todos eles confessaram o crime, confessaram a corrupção que tiveram com o partido do PT, que tiveram com Lula. O Ministério Público também computa o fechamento de 156 acordos de colaboração premiados, nos quais os réus assumem o crime, colaboram com a justiça para desvendar os esquemas de corrupção. Lula é corrupto. E muitas vezes devolve o dinheiro, parte do dinheiro recuperado vai para a Petrobras e parte vai para a União. Uma parcela de recursos foi um acordo com a Odebrecht, que foi devolvido ao Departamento dos Estados Unidos para a Procuradoria-Geral da Suíça, que participaram das investigações do exterior. E essa semana, no caso de 2022, o FBI ofereceu $5 milhões para quem der informações que desvendem de outros esquemas de suborno na Petrobras. A Petrobras informou a Veja que parte dos acordos já estão sendo realizados para a devolução dos recursos. Foi roubo. Se houve uma devolução, é porque houve um roubo. Está entendendo agora? Quanto aos prejuízos, são calculados de acordo com diferentes metodologias, será definido com a cor final das ações do ressarcimento. Petrobras, Petrolão. Vocês querem mais? Eu tenho mais. Acordos do Lava Jato somam 3,9 bilhões recuperados. Aqui é um outro. Esquema gerou prejuízo de bilhões de reais à Petrobras, segundo os órgãos de controle. Aplicação de multas e perdimento de acordos de colaboração premiada da Operação Lava Jato soma 3,9 bilhões até essa terça-feira, segundo um painel de execução lançado pelo STF. Essa é a prova. Não é fake news. Valores que apresentam, são 172 colaboradores que firmaram acordos desse número, 152 aceitaram pagar multa e devolver bens obtidos ilicitamente. Fachin herdou os processos como relator do sorteio realizado em fevereiro de 2017, após o falecimento do ministro Teori Zavascki. Interessante que ninguém conseguiu descobrir por que ele morreu. O esquema da Lava Jato, revelado por investigações do Ministério Público Federal do Paraná, gerou prejuízos bilionários sofridos pela Petrobras. Segundo a estimativa da própria estatal, foram perdidos de cerca de 6,2 bilhões por causa de um roubo. E todos estão soltos, não é? Todos estão soltos. E aí, as pessoas ficam chateadas porque eu falo e provo. Aí as pessoas vêm com argumentos vazios, sem provas. Eu estou dando dados da transparência, dados que saem nos jornais, que muitos dos jornalistas são de esquerda. A revista Veja não é de direita. A revista Veja não é bolsonarista. Ou é bolsonarista? Basta ver as capas da revista Veja para você ver se ela é bolsonarista, se ela é de direita, se a revista Veja é conservadora. Não, tá tudo bem. Então, quanto mais mexe, mais aparece. Não é? Lula é um corrupto, é um mentiroso, é um ladrão. Mentiroso, sim. Ele mesmo disse que ele contava mentiras junto aos líderes internacionais, dizendo que tinham tantos milhões de crianças abandonadas no Brasil. Aí ele confessou que era mentiroso. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. Não podemos ser coniventes com o pecado, irmãos. Não podemos. Eu tenho muitos pecados, eu cometo os meus pecados, eu peço perdão a Deus todos os dias. Todos os dias peço perdão a Deus pelos meus pecados. Mas, uma coisa, quando eu falo no vídeo, eu mostro, eu provo o que eu estou falando. Eu não preciso trabalhar com fake news, porque o Lula é tão corrupto que eu não preciso nem inventar nada contra ele. Entende? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, porque aí eu acabo esse nosso vídeo. E amanhã eu vou estar de volta. Não esqueça. Não se esqueça.
Quando eu argumentei que Paulo chamou Elimas, o mágico, aquele homem corrupto, aquele homem enganador que enganava as pessoas, ele resistiu na cara. Você quer ver uma coisa? O Paulo resistiu na cara até o Pedro, o apóstolo Pedro, porque ele estava errado. Se eu vejo alguém que é corrupto, que rouba os cofres públicos, e eu continuo votando nele, no mínimo, eu sou inocente porque eu estou cego. Não é ladrão. Eu merecia estar na cadeia. Não na cadeira de presidente da República. O que eu desejo para ele é que ele se converta, que ele tenha um encontro real com Jesus, que ele tenha uma vida transformada, que ele confesse os seus erros, os seus pecados, que ele se entregue à justiça, cumpra a sua pena de 9 anos que ele tem que cumprir, porque ele cometeu um crime. O crime existe, mesmo tendo sido descondenado, o crime aconteceu. O sítio era dele, o triplex era dele. 24 bilhões devolvidos ao cofre público. Petrolão, mensalão. E se eu for dizer, ver a lista, Valdomiro Diniz, então assessor da presidência da República para assuntos parlamentares, protagonizou o primeiro escândalo do governo Lula em fevereiro de 2004. Valdomiro Diniz foi afastado do cargo depois da divulgação de um vídeo em que ele aparece cobrando propina para arrecadar dinheiro para a campanha eleitoral de Lula em 2002 e foi ligado a Carlos Cachoeira. Vamos lá. Mensalão. 2005, o esquema de compra de votos comandado pelo governo PT revelado e colocou Lula contra a parede. Deputados eram pagos com dinheiro público, desviados com a ajuda do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o operador Marcos Valério. O esquema revelado por Roberto Jefferson era chefiado por segundo ministro do STF, por José Disseu, mão não forte de Lula. Né? Outro escândalo foi a cassação de Dirceu, que era ministro da Casa Civil de Lula em 2006. Escândalo dos aloprados. Em 2006, a Polícia Federal prendeu 2 integrantes do PT que haviam tentado negociar um falso dossiê que ligava José Sérgio Gerardo Alckmin, candidatos à presidência da República de São Paulo. Um dos aloprados, termo cunhado por Lula, era Milton Lacerda, ex-assessor de Aloysio Mercadante. Palocci renunciou ao cargo de ministro da Fazenda. Ele teria chefiado o esquema de corrupção na época em que o prefeito de Ribeirão Preto cobrou mesada de R$50 mil mensais que prestavam serviço para os cofres do PT. Cúpula do PT foi presa. José Disseu, Genuíno, Delúbio Soares foram condenados por corrupção ativa, formação de quadrilha em agosto de 2014. Genuíno pediu progressão de regime, passou a cumprir a pena em casa. Eles podem, né, gente? Primeiro ano de mandato de Dilma Rousseff, perderam o cargo sob suspeita de malfeitos ex-ministros Palocci, Wagner Rossi, Orlando Silva, Pedro Novaes, enfrentava a primeira turbulência no poder. Lava Jato, escândalo de corrupção, foco, desvio de recursos da Petrobras, 2,9 bilhões haviam sido recuperados nessa época. Ex-tesoureiro do PT fez doações oficiais. João Vacari Neto, preso em abril de 2015, foi condenado pelo juiz Sérgio Moro. Pedaladas e o pedido de impeachment de Dilma Rousseff praticadas foram consideradas crime de responsabilidade fiscal. Marqueteiro, João Santana foi preso com sua mulher Mônica Moura, acusado de receber dinheiro de propina pelo Odebrecht. Delcídio Amaral, ex-líder do governo e delator, senador Delcídio Amaral, foi preso em flagrante ao tentar comprar o silêncio de Severo em negociação para afirmar acordo de delação. Delcídio implicou Dilma e Lula no escândalo da Petrobras. E eu poderia ficar aqui a noite toda, gente, falando da corrupção de Lula e do PT. Mas eu só mostro fake news. Eu sou como é que chama? Eu estou na carne. Só fico no espírito quando eu prego.